Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Eu sou Samuel Sena, da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Quero refletir com você sobre o livro de Lucas, especialmente o capítulo 11, onde ele fala sobre o poder da oração e a verdadeira espiritualidade. Lucas 11 é um capítulo profundo, onde Jesus ensina sobre oração, revela o coração generoso do Pai e confronta a hipocrisia dos fariseus. Aqui nós aprendemos que a oração é um convite a um relacionamento real com Deus, que devemos confiar na bondade do Senhor e que a verdadeira espiritualidade vem do coração e não das aparências religiosas. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre a oração do Pai Nosso. Os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar, no verso 1, e Jesus responde com a oração do Pai Nosso, que nos ensina princípios essenciais. Primeiro ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração começa com adoração e reconhecimento da santidade de Deus. Antes de pedir, devemos honrar a Deus, devemos reconhecer a sua santidade, a sua divindade e buscar a tua glória. Ele diz: venha o teu reino, e a oração deve estar alinhada com os propósitos do reino. Antes de buscar nossas necessidades, devemos desejar aquilo que a vontade de Deus nos direciona. Às vezes nós queremos orar e pedir somente aquilo que o nosso coração está ansioso, mas já parou para pensar se essa é a vontade de Deus? É importante que isso seja levado em consideração. Ele fala: dai-nos cada dia o pão nosso. E nós dependemos de Deus para o nosso sustento diário. Isso nos mostra que precisamos ser humildes, entender que apesar de trabalharmos, apesar de nos esforçarmos, é o Senhor que permite que a gente consiga fazer todas essas coisas. Em seguida ele fala: perdoa-nos os nossos pecados, pois também devemos perdoar a qualquer que nos deve. E o perdão recebido deve nos levar a perdoar. Nossa comunhão com Deus está ligada à maneira como tratamos os outros, até porque às vezes nós pedimos perdão ao Senhor todos os dias e somos perdoados, mas não perdoamos as pessoas como nós precisamos perdoar. A verdade é que nós ferimos a Deus muito mais do que somos feridos pelas pessoas, sabe? O Senhor se sente mais ofendido por nós de uma maneira muito mais profunda do que nós somos ofendidos pelas pessoas, e ainda assim Ele nos perdoa de maneira abundante, e por isso precisamos perdoar da mesma forma. E ele fala: não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós somos fracos e precisamos da proteção de Deus contra esses lados do inimigo. Não importa quanto tempo de crente você tenha, não importa a quantidade de tempo que você ore, você precisa estar sempre vigilante para que você permaneça firme na rocha que é Cristo. Esse modelo de oração nos ensina que a oração não é apenas pedir, mas prioritariamente alinhar o nosso coração com o de Deus. Em segundo lugar, nós vemos aqui a parábola do amigo insistente. Jesus conta a história de um homem que bate à porta de um amigo à meia-noite pedindo pão. No início o amigo não quer atender, mas por causa da insistência ele cede e ele ajuda. Então Jesus ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele diz isso no verso 9, e aqui aprendemos que devemos orar com persistência e fé. Desistir não é uma opção para o cristão. Aquele que busca o Senhor precisa insistir na oração, precisa clamar ao Senhor até que o teu coração seja forjado à imagem e semelhança de Cristo. Em seguida, aprendemos que Deus é um bom Pai e que nele nós podemos confiar. Jesus faz uma comparação, no verso 13 ele diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se até um pai humano deseja o melhor para os seus filhos, mesmo sendo ele pecador, quanto mais Deus, que é perfeito. Podemos confiar que Ele sempre nos dá aquilo que precisamos, sempre vai nos direcionar ao melhor caminho. Em seguida, o texto aponta a hipocrisia dos fariseus. Ele diz que a religião não é aparente. Jesus repreende os fariseus dizendo: ai de vós, fariseus, vocês que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e cheio de maldade. Eles seguiam regras religiosas, mas os seus corações estavam distantes de Deus. É interessante porque às vezes nós estamos tão preocupados em como está sendo a liturgia do culto, estamos tão preocupados em como está sendo a letra das canções que nós cantamos na igreja, nós estamos tão preocupados com a vestimenta do pastor, mas pouco preocupados com a nossa vida espiritual. Não estamos preocupados em vencer os pecados dos quais estamos sendo derrotados quase que diariamente. Somos hipócritas muitas vezes quando apontamos e denunciamos aquilo que é externo, mas não ajustamos aquilo que é interno. Em seguida, vemos a responsabilidade de conhecer a verdade.
Jesus também condena os mestres da lei porque, em vez de ajudar o povo a conhecer a Deus, eles colocavam fardos pesados sobre os outros. Ele diz: ai de vós, intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes que os outros entrem também, é o que ele diz no verso 52. Isso nos mostra que o conhecimento sem amor e transformação não vale de nada. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais somos responsáveis por viver essa verdade. É incoerente saber muito sobre a palavra de Deus e viver pouco ela. É incoerente sabermos tanto sobre teologia, mas não amar as pessoas e não termos compaixão das pessoas. É incoerente conhecermos tanto de um Deus santo e nos acharmos superiores porque temos tal conhecimento. E eu quero concluir porque Lucas 11 nos ensina que a oração é um relacionamento com Deus e não apenas uma lista de pedidos, que nós devemos orar com fé e com perseverança porque Deus, Ele é um bom Pai. Precisamos aprender que a verdadeira espiritualidade vem de corações transformados, não de rituais vazios. E precisamos conhecer a verdade de Deus, entendendo que ela traz responsabilidades. Mais do que saber, precisamos viver a palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos direciona na Tua palavra. O Senhor nos direciona em Tua presença. E eu te agradeço porque o Senhor está sempre nos exortando. Tua palavra diz que o Senhor repreende o filho a quem o Senhor ama. E nós precisamos aprender diariamente a ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Deus, que o nosso coração seja piedoso, que o nosso coração seja sensível e que sejamos filhos que entendem a prioridade de buscar o Teu reino e não de viver uma vida aquém das Tuas palavras. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.